Olá, meus amigos ligados aqui na TV Tarobá. Está começando mais um programa para você que gosta, para você que curte os assuntos relacionados à comunidade japonesa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde vocal. É isso aí mesmo. Muitas vezes nós não damos tanto valor à saúde da nossa voz, não é mesmo? Só vamos dar valor quando ela já está meio prejudicada, quando ela já está com problema. E é sobre isso que nós vamos conversar com a fonoaudióloga Cíntia Matsumoto Mendonça, e ela vai explicar um pouquinho sobre isso. Confira comigo. Nessa época de pandemia, está sendo muito comum as pessoas fazerem lives, palestras, reuniões por videoconferência. Isso de alguma forma afeta a nossa voz? Quando a gente faz a videoconferência, falando através do computador, dependemos de alguns fatores, né, como a internet, a qualidade do som. Então, muitas vezes tem um ruído do ambiente também. Então, isso faz com que a pessoa força mais para falar. E muitas vezes o profissional fica o dia todo em videoconferência. E chega no final do dia, além dele estar cansado fisicamente, porque tudo isso cansa, né, ele também sente um cansaço vocal. E também tem os cantores, né, que hoje em dia os cantores tiveram que se reinventar, né, fazendo, como não podemos ter os shows presenciais, muitos fazem também os shows através de lives. E como nas lives eles não têm aquele tempo para intervalos, para conseguir se reidratar, para conseguir ter um ajuste vocal melhor para voltar numa outra música. Então, o que acontece? Eles ficam cantando de 2 a 3 horas direto. Com esse novo, né, jeito de trabalhar hoje em dia, a gente orienta a fazer um aquecimento vocal antes, para conseguir preparar, ajustar bem a voz e para a pessoa entrar numa videoconferência, o cantor entrar na live mais preparado, com o músculo aquecido, né, como uma musculação. A gente aquece a voz também, antes de entrar nas lives. Tudo isso aí no termos de pessoas que cantam, usa soltar a voz. Está soltando voz de uma forma errada ou não tem nada a ver? Muitos cantores têm uma técnica vocal excelente, né? Mas como a demanda vocal é muito alta, numa live é direto, 2 a 3 horas cantando sem intervalo. Então essa demanda vocal é uma sobrecarga muito grande. Então o músculo ele acaba sentindo. Então nem sempre é por falta de técnica, mas sim pela sobrecarga no músculo. Como a gente fala, né? Cada caso é um caso, e realmente cada caso é um caso. A gente não consegue dar um exercício que seja bom, por exemplo, para todo mundo, né? É até perigoso eu falar isso. Mas alguns exercícios são básicos. E o que a gente orienta, né? Posso até passar alguns exercícios aqui, mas é bom que fique assim bem claro que se a pessoa está rouca por mais de 15 dias, né, procurar um profissional, um médico otorrino, para ver o que está acontecendo. Se você fizer o exercício e não sentir conforto, né, uma das provas terapêuticas que a gente chama, positivas, né, que o exercício é bom para a pessoa, é que quando ele faz o exercício, na hora ele já sente que a voz está legal, que a voz clareou, de alguma forma ele se sente bem. Então mostra pra gente o exercício, você tem jeito? Então a primeira coisa é se hidratar, né? Hidratação é fundamental. Então beber muita água, né? Não de uma vez, mas sim de golinhos no dia a dia. Então tá numa videoconferência, sempre com um copo de água ao lado, então tomando golinhos de água. Se você é cantor ou vai entrevistar alguém numa live, sempre com água do lado, para tomar aos golinhos. E um exercício que eu acho bem legal, que a gente faz, e a gente sente um bem-estar na hora, são exercícios que a gente chama de trato vocal semi-ocluído. Então, o que é isso, né? Trato vocal semi-ocluído é quando a gente oclui um pouco do ar, né? Ou a gente oclui parcialmente o ar, porque quando a voz está saindo, é o ar que está passando pelas nossas pregas vocais, e isso emite um som. E junto com a nossa língua, lábio, bochechas, cavidade nasal, todos esses são ressoadores. Então isso faz com que a voz é como se fosse o brilho da nossa voz. Esse trato vocal semicluído, a gente oclui parcialmente o ar e soltando um som, porque quando a gente solta o som, a prega vocal está fechada, né? E o que acontece? Um pouquinho do ar sai, mas a maioria do ar volta. E como a gente está emitindo um som, a nossa prega vocal está fechada. Então, quando o ar volta, bate na prega vocal, isso faz com que o músculo ele fique mais forte.
a longo prazo, né? Então, é um exercício que abre o nosso trato vocal, que é toda essa região aqui da garganta, a parte de palato mole, né? Que a gente precisa para ter uma boa ressonância. Então, ele é assim. Um deles é a mão espalmada. A mão espalmada a gente vai fechar parcialmente o ar na boca e vai emitir um som de U com som, com um sopro. Vai ficar assim, ó. Então, eu vou fazer um tampando parcialmente o ar. Então, eu vou fazer isso de 10 a 15 vezes, ou 2 séries de 10. Agora, no dia a dia, é um condicionamento. É como se fosse uma musculação. É um atleta, por exemplo, né? Um atleta que vai correr, ele não faz o exercício só antes de correr. Ele faz o exercício sempre, para manter esse músculo sempre preparado para altas demandas. É a mesma coisa com a nossa voz, porque as nossas pregas vocais são músculos, né? Então, esse exercício da mão espalmada eu acho muito bom, porque na hora a gente sente a nossa voz abrir. Então, a gente fala, coloca a mão na boca, parcialmente, e solta um sopro com som de U. Então, vai ficar... Só que com a mão tampando parcialmente o ar. Tá? E o outro, que eu chamo de sapo. O sapo a gente pode fazer sempre que sentir a voz mais cansada. Então, assim, teve uma demanda muito grande usando a voz, a gente orienta o paciente ou o cantor, o profissional, a fazer nesses intervalos. Então, o sapo é assim, a gente vai tentar soltar o som, mas eu vou obstruir o ar, né, pela boca, e não vou deixar sair nem pela boca nem pelo nariz. Então, vai ficar assim, ó. Sempre com a produção do som. Por quê? Porque eu quero que minhas pregas vocais estejam fechadas. Então, é mais ou menos o que acontece com a mão espalmada. Só que, nesse caso, a pressão é maior. Por isso que eu falo, nos intervalos, por exemplo, um cantor tá cantando tudo, aí, de repente, ele vai nos intervalos das músicas, vai, vira as costas e faz 2 vezes e volta para cantar. Por quê? Porque, nesse momento, a minha laringe abaixa. E quando a minha laringe abaixa, eu provoco um relaxamento. Quando a gente canta muito ou solta muito a voz, né, fala muito, a nossa laringe acaba subindo. E isso causa uma tensão. Por isso que as pessoas ficam com a voz cansada, depois de usar muito a voz. Ele não é um exercício muito bonito, né? Mas a gente não pode ter senso do ridículo quando a gente quer trabalhar com o nosso bem-estar, né? Então, assim, eu falo sempre para meus pacientes, vamos pensar na função, né? O que ele está melhorando em você para a gente fazer sem dar risada, porque realmente os exercícios eles não são muito bonitos, mas eles são muito eficientes. Legal, eu vou fazer também em casa. Faça você também, viu? Que você que está me assistindo, faça exercício que é muito fácil. É isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho nós vamos continuar nosso papo com a fonoaudióloga Cíntia Matsumoto Mendonça, logo após os nossos comerciais. Sucesso mundial, os caminhões Foton chegaram na Trevisa. Conforto, motor Cummins, câmbio ZF, eixo Dana. O caminhão não usa Arla e ainda pode se dirigir com a carteira de habilitação B. Garantia, manutenção acessível e peças em estoque. Agende já seu test drive. Trevisa Caminhões em Marialva, Cambé e Ponta Grossa. Somos um mercado gourmet com estacionamento próprio. Temos tudo o que você procura, com diferencial da qualidade, praticidade e um preço justo. Delivery em toda a cidade. Queremos que você sinta e receba o amor de nossa família. Mercado 5 Corações. Como um abraço. Miejan Lamen, um pedacinho do Japão em Londrina. O melhor da culinária japonesa com karaokê. Aberto todos os dias das 11 às 23, domingos e feriados das 18 às 23. Sem dúvida, esse é o melhor lamen da região. Esse o Japa da Band recomenda. Rua Goiás 557. Ligue 3026-9167 ou peça pelo iFood ou Rappi. Quer ter seu carro novo de novo? Então venha conferir os serviços da Sato Funilaria Express. Oferecemos cursos de martelinho, pintura e espelhamento. Seja um empresário de sucesso. Adquira já a nossa franquia Sato Funilaria Express. Bom, Cíntia, para finalizar, um assunto chato, mas não podemos ignorar, né? Que é o problema do Covid-19, o problema que está afetando o mundo inteiro.
As pessoas que estão internadas precisam ser entubadas. Graças a Deus se recuperaram, pessoas acham que já vão direto para casa, mas não é só isso, né? Porque ficam graves sequelas na parte das cordas vocais, né? Fala um pouquinho sobre isso. Existem hoje artigos já sobre isso, né? Que algumas pessoas, quando precisam ser entubadas, o que acontece? Quando o médico vai colocar lá o tubo, na hora que está lá com um sofrimento, né, respiratório, ele vai entubar, é uma intubação de emergência. Então, assim, não dá tempo dele falar, eu quero o calibre tal porque é mais fino, porque assim não vai afetar, não vai lesionar a prega vocal. Não dá tempo, né? Então, alguns pacientes estão aparecendo com rouquidão ou mesmo afônicos, sem voz, né? Quando voltam para casa na recuperação. Essa recuperação realmente, muitas vezes, ela é bem difícil, a pessoa fica bem debilitada, tanto da parte respiratória como também da parte de deglutição, né, que como fica entubada, dependendo do tempo de intubação, muitas pessoas também sofrem na hora de engolir. Então, aí tem que ter toda uma reabilitação, a voz também, né, a voz é a mais comum. E tem que ter todo um trabalho, mesmo falando assim, vai voltar, uma hora vai voltar naturalmente, mas com a fonoterapia, esse trabalho, a gente encurta, né, na verdade, o tempo. Né? A voz volta mais rápido e de uma forma mais segura. É muito importante, então, a ajuda do profissional de fonoaudiologia, né? Sim, fonoaudiologia, fisioterapia, todo um trabalho de equipe multidisciplinar, né? E você tem algum caso, assim, de tratamento de pessoas que foram curadas pelo Covid? Eu tive alguns casos, um mais recente de uma paciente nova ainda. Ela tinha comorbidades, né? Ela tinha diabetes e ela veio para mim, ela ficou 11 dias entubada, 20 dias de internação na UTI e quando ela me procurou já tinha 10 dias que ela tinha voltado para casa. Mas ela estava bem debilitada, assim, da parte respiratória, ela não tinha voz nenhuma, ela falava como se fosse um sopro, assim, a voz dela, não saía nada de voz. E ela é cantora evangélica. E fizemos o trabalho com ela, em uma semana já tinha voltado a voz. Ainda estou trabalhando com ela, como ela é cantora, a gente tem que ter um cuidado especial em cima do paciente, né? Porque a voz é um instrumento de trabalho dela. Então, a gente está trabalhando ainda, mesmo que a voz já esteja boa, eu estou trabalhando a flexibilidade para ela conseguir voltar a cantar com mais segurança, né? Com mais conforto. Muito obrigado, Cíntia, pela bom bate-papo, né? Muito esclarecedor. Cíntia, passa o seu telefone. Meu celular é 99177-1112. Se você se identificou com algum desses problemas, entre em contato com a Cíntia, troca umas ideias. Essa é mais uma profissional que o Japa da Band recomenda. Há 20 anos, a CNI, corretora de negócios imobiliários, vem realizando excelentes negócios com segurança e profissionalismo, compra, venda e administração de imóveis. Avenida Maringá, 1860, Londrina. Restaurante Kyoto, o mais completo buffet de culinária oriental da região. Self-service por quilo com mais de 100 variedades. Lula milanesa, hidiki gohan, nishime, 5 opções de sashimi, inclusive atum todo dia. Peça também pelo iFood. Traga seu carro na Nissei Centro Automotivo, especializado em injeção eletrônica e mecânica em geral. Garantimos serviços de qualidade. Aqui você pode confiar. Dirigindo seu carro até a satisfação, o seu carro em boas mãos. Nissei Centro Automotivo, Rua Uruguai, 521, em Londrina. Lumarson, a mais tradicional loja de acessórios para carros de Londrina. Especialista em ar-condicionado, som e filme. Desde 1983, trazendo excelência em serviços e o melhor custo-benefício. Multimídias Pioneer, engates e centralinas para levantamento de vidros. Lumarson, Avenida Leste-Oeste, em frente ao Cismepar. Fone 3337-0102, em Londrina. Que tal você ganhar um jantar para 2 pessoas, comer à vontade, na noite do salmão, no restaurante Kyoto? Bom demais, não é? Para você concorrer é muito fácil. Entra ali no meu Instagram, @SérgioJapaDaBand, procura o postzinho ali do sorteio, segue algumas instruçõezinhas e você já estará concorrendo. Lembrando que o sorteio será amanhã, hein? Dia 6 de setembro, então não perca tempo. Entre agora no Instagram, @SérgioJapaDaBand e concorra a um jantar para 2 pessoas na noite do salmão, oferecimento Restaurante Kyoto. Beleza? Pessoal, chegamos ao final então de mais um programa. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço.